Estamos de volta com Casa Científica. Estou aqui ao lado do meu amigo Edival, o convidado já está aqui. Doutor Edival, hoje o tema promete. Pois é, Rodrigo, estamos aqui em mais um episódio do Casa Científica e hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Zhivago Chaib. Dr. Zhivago, que é especialista em medicina interna, em cardiologia, professor universitário, e vai nos falar hoje sobre um tema bastante interessante. Doutor Zhivago, pressão alta é algo muito comum na hipertensão arterial. Então eu vou começar perguntando para ti algo que eu tenho certeza que é curiosidade da população no geral. Pressão alta tem cura? Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma satisfação enorme participar desse podcast. Agradecer o convite a Rodrigo, Edival. E vamos à pergunta. Na maioria dos casos, não. Porque a pressão alta, na maioria dos casos, ela é primária. Ela não tem uma causa específica. Vem dos hábitos de vida, causas genéticas. Não tem cura, mas tem controle. Em alguns casos, sim. Tem alguns casos que a pressão alta ela é ocasionada por alguma doença específica. Hipertireoidismo, hipotireoidismo, coarctação de aorta. E nesses casos, se tratando da doença de base, pode ser que ela tenha cura. Bem, Zhivago, a respeito das hipertensões de causas secundárias e que podem ser corrigidas, você falou de algumas delas aí. Hoje eu atendi uma paciente com hipertensão na gravidez. Fale um pouquinho sobre isso aí, sobre essa hipertensão na gravidez, uma gestante que engravida, que desenvolve hipertensão. Essa hipertensão vai conviver com ela? É uma causa reversível? Fale um pouquinho sobre esse caso que ocorreu hoje. Boa pergunta, Edival. A hipertensão na gravidez, eu já atendi algumas vezes também no consultório, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Alguns casos, a paciente mesmo após o parto, continua hipertensa e aí ela tem que tomar antihipertensivo de forma contínua pro resto da vida, mas na maioria dos casos, após o parto, com a retirada da placenta, os níveis pressóricos reduzem e a paciente não precisa mais fazer uso da medicação de forma contínua. Isso a gente vai ver com acompanhamento pós-gestacional. Agora, Zhivago, a gente fala muito aqui da importância da promoção à saúde, da prevenção em relação a doenças que são crônicas e são endêmicas no nosso país. E hipertensão é algo que é muito prevalente na sociedade brasileira, na verdade, na população mundial. Então, eu fico vendo histórias de pacientes que tomavam remédios para pressão de forma continuada e tinham ali uma hipertensão associada à obesidade, a um sedentarismo, e que quando tem essa mudança de estilo de vida, eventualmente deixa até de tomar remédio. Isso é comum? Por que isso ocorre? Você tem que escolher tomar remédio, mudar o estilo de vida. Fala um pouco para mim essa relação de mudança de estilo de vida com controle pressório e até, eventualmente, a retirada de um ou outro medicamento. Isso é uma pergunta bastante comum dos pacientes no consultório, né? Doutor, vou ter que usar remédio pro resto da vida? E se eu começar a fazer dieta, correr, eu vou parar de tomar? Isso depende do acompanhamento, depende do nível de hipertensão que o paciente esteja. Mas eu costumo dizer para meus pacientes que o pilar do tratamento da hipertensão não é só a medicação. Tem algo aí bastante importante que o Rodrigo falou, que é a promoção da saúde. Às vezes a gente fica muito focado em achar a doença no paciente, em tratar, e esquece da medicina do estilo de vida, em promover a saúde, e a atividade física na promoção da saúde é um dos pilares dessa promoção. Mas às vezes o paciente consegue parar de tomar medicação. Um exemplo claro é que a gente tem nos pacientes pós-bariátrica, quando eles têm uma perda excessiva não, uma perda grande de peso pós o procedimento cirúrgico. Alguns pacientes meus que eu acompanho, alguns amigos pessoais até, que tomavam 2, 3 classes de antihipertensivo, altas doses de insulina, após essa perda de peso, hoje não toma nada. Então vai depender muito do nível de hipertensão, muito do engajamento do paciente. Mas a atividade física tem que fazer parte do tratamento. O remédio sozinho não faz o milagre que o paciente deseja. E até mais fácil tomar o remédio. A atividade física, essa mudança do estilo de vida é a parte mais difícil para o paciente. Muito bem, eu acho que essa é uma parte bastante importante desse episódio, quer dizer que a atividade física regular, o controle do peso, né? Essa medicina do estilo de vida, que é promover saúde, ele é capaz de controlar a pressão, é capaz de realmente
reduzir as complicações decorrentes de um fator de risco como esse. E, a propósito, Givago, o que é hipertensão? Como é que a pessoa define que é hipertenso? Fale um pouquinho sobre esses conceitos, assim. E hoje as medidas de pressão estão em casa, né? Todo mundo tem um aparelho. Hoje todo mundo tem um aparelho, começa a medir o tempo todo em casa e ficar paranoico. Mas em relação à pressão, a última atualização que a gente tem foi do ano passado, a diretriz europeia de hipertensão de 2024. Geralmente a diretriz brasileira segue a diretriz europeia. A brasileira ainda não foi atualizada, mas provavelmente em breve será. A grosso modo, assim, maior ou igual que 140 de sistólica e 90 de diastólica, paciente hipertenso. Antes, na diretriz brasileira, a gente ainda dividia hipertensão estágio 1, 2 e 3, a depender dos valores. A europeia tirou isso. Acima de 140 por 90 é hipertenso e acabou. Abaixo de 120 por 70, o paciente tem uma pressão ideal. E entre 120 a 139, 70 a 89 é o pré-hipertenso, é aquela pressão não ótima. Esses pacientes vai depender muito do risco cardiovascular para ver se a gente introduz ou não alguma medicação, alguns requerem só acompanhamento médico. A grosso modo, 14 por 9 ou 140 por 90. Interessante, assim, definir é importante, mas para além de definir, a gente já, a partir do momento que diagnostica, a gente já pensa em tratamento. Você já falou a importância de mudança de estilo de vida, mas eu queria que você falasse um pouquinho em relação às categorias de medicamentos que a gente tem a oportunidade de lançar mão nesses pacientes. Existe um protocolo específico, depende do paciente, a etnia influencia, ou existe uma receita de bolo para que a gente possa tratar esses pacientes de vago? Geralmente o tratamento não existe receita de bolo. O tratamento é individualizado, a etnia importa na escolha de alguns antipertensivos. Hoje o que se tem, o que se recomenda pela diretriz brasileira, pela europeia também, é que você comece com 2 antipertensivos. Pelo menos 2 antipertensivos já de cara, exceto se for um paciente acima de 85 anos, um paciente frágil ou um paciente jovem de baixo risco cardiovascular com hipertensão ali em torno de 140 por 90, você pode começar com antipertensivo. Fugiu dessa regra, 2 antipertensivos, dose baixa. Se esses 2 antipertensivos não forem suficientes para controlar a pressão arterial do paciente, acrescenta-se um terceiro em dose baixa e não aumenta a dose dos 2 que ele já fazia uso. Sendo esse terceiro obrigatoriamente um diurético. Tudo bem, então a gente tem aí não é uma fórmula de bolo, mas aparentemente já existe uma diretriz, digamos assim, que não só o cardiologista, mas eu imagino que todo médico tem a capacidade, uma vez formado em uma faculdade apropriada, né, a capacidade de tratar o seu paciente. E nesse sentido da especialidade, Edvago, e no sentido da dificuldade de acesso a um especialista na rede pública, por exemplo, eu queria saber o seguinte: quem é que precisa do hipertenso e a um cardiologista? Porque senão, Rodrigo, que é focado em gestão, entende muito de saúde pública, teríamos que ter cardiologista em todos os postos, porque hipertenso está em todos os lugares. E talvez isso não seja a verdade. Isso é uma boa pergunta, porque a própria diretriz europeia mudou a questão do acompanhamento nesses pacientes pré-hipertensos. Eles recomendam, em alguns casos, se o paciente for pré-hipertenso de alto risco, de 3 em 3 meses. Se for de risco baixo a moderado, anual. Isso pode fazer uma sobrecarga no serviço de saúde pública. Então, pacientes com suspeita de hipertensão secundária, é um paciente que é mais difícil o manejo, mais difícil a investigação para o médico clínico que está lá na ponta, no postinho. Pacientes de hipertensão resistente, que toma mais, pelo menos aí 3 classes de antipertensivos e ainda assim tem dificuldade de tratamento. Paciente com lesão de órgão-alvo, já tem uma hipertrofia ventricular, já tem um dano renal, já tem algum grau de retinopatia. Eu acho que esses pacientes requerem um acompanhamento com um médico especialista. É interessante. Agora, Divago, uma coisa mais de curiosidade, assim, eu lembro, fiz muito pouco atenção primária, né? Unidade básica de saúde, atendi muito pouco.
mas por incrível que pareça, uma das coisas que mais me perguntavam quando a gente introduziu a medicação para diabetes, para hipertensão, mas mais para hipertensão, era se influenciar eventualmente na potência sexual. Isso quem pergunta geralmente é o homem, né? E muitos pacientes dizem: ó, doutor, se isso for para eu ter algum problema em relação a isso, eu não quero nem utilizar medicamento. Então, isso é um fato ou é um mito? Eu acho que é uma grande oportunidade aí para a gente falar com o público em relação a isso, se a gente precisa desmistificar isso. De certa forma é um fato. Tem alguns antipertensivos que podem reduzir a potência sexual. Eu, particularmente, principalmente se for homem, eu evito tocar nesse assunto na consulta. Eu falo de outros efeitos colaterais, isso eu evito porque isso desestimula o paciente. Ele já não quer tomar um remédio, já não quer fazer o tratamento de uso contínuo pro resto da vida. E ainda vai ter mais esse efeito indesejado. Caso ele tenha, a gente trata de outras formas, muda algumas classes, tenta redirecionar o tratamento desse paciente. Mas alguns antipertensivos podem sim. Então, quer dizer o seguinte, o que eu decodifiquei, se eu tiver errado, corrija, é assim, algumas classes eventualmente pode ter, o cardiologista vai ter atenção em escolher essas classes, se eventualmente tiver algum efeito colateral, que é raro acontecer, mas eventualmente ocorre, ele trata, ele modifica, ele ajusta, isso não é motivo de não tratar hipertensão, né? Todos que nos ouvem e nos assistem, né? E nesse tópico parecido com o que você falou, Rodrigo, tem outra coisa que é curiosa, que é o álcool. As pessoas dizem o seguinte: o álcool corta o efeito do remédio, o álcool piora a hipertensão. Fala um pouquinho sobre essa associação de hipertensão e álcool. É aquela clássica que todo médico. E aí, doutor? Eu posso beber tomando esse remédio? O álcool não corta a medicação. Se você for beber, você deve tomar o antipertensivo naquele dia, como qualquer outro dia normal, já que o uso tem que ser contínuo e regular. E o álcool, ele aumenta os valores pressóricos no momento ali do consumo, até alguns momentos depois. Isso é mais um motivo que você deve manter o uso do antipertensivo. Além do álcool ser arritmogênico e causar outras patologias associadas ao álcool. O ideal é evitar ao máximo o consumo, caso consuma, faz um consumo de forma moderada. De forma geral, 30 gramas aí dia é o aconselhável. Interessante. Aí, voltando para aquela questão relacionada à medicina do estilo de vida, muitos pacientes também, nesse curto período que eu passei fazendo atenção primária, Givago, tinham um receio em fazer atividade física, seja atividade de força, seja atividade aeróbica, porque diziam: minha pressão já é alta. Quando eu faço esforço, a pressão tende a subir e, eventualmente, pode ter um risco de descompensação e algum desfecho negativo. Então, isso é fato, isso é fake. A atividade física pode piorar a hipertensão, ou a atividade física seria um dos grandes pilares do tratamento da hipertensão. A atividade física é um dos grandes pilares do tratamento da hipertensão. É fisiológico que durante a atividade física a sua pressão arterial, assim como sua frequência cardíaca, se eleve momentaneamente. Isso não quer dizer que você vá sair da atividade física e ficar hipertenso por causa dela. Então a atividade física tem que fazer parte do tratamento da hipertensão. De forma geral, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Idealmente, conciliar uma atividade física de ganho de força, ganho de músculo, ela é bem melhor em relação à mudança de composição corporal, com atividade física aeróbico, que vai ter o outro lado do benefício. Ela é melhor em redução de perda de peso, é melhor em redução de glicemia, melhor em redução dos triglicérides. Não quer dizer que a musculação não faça isso, faça, mas com porcentagens menores. Por isso, você fazendo as duas, você vai ter os melhores benefícios de cada modalidade. Bom, a gente tem uma regrazinha que a gente ouve falar muito nas faculdades, que é assim, a maior parte que tem hipertensão não sabe que tem hipertensão. Daqueles que sabem que tem hipertensão, boa parte não trata a sua hipertensão. E daqueles que tratam a hipertensão, a maior parte não controla a sua hipertensão. Então, uma coisa que parece relativamente simples, você tem como facilmente fazer o diagnóstico,
uma coisa que é relativamente simples o tratamento e acessível, e a gente não consegue tratar bem e controlar esse fator de risco importante. A que você, nas suas reflexões assim, Givac, a que você atribui esse paradoxo aparente assim? Isso acontece também com outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, dislipidemia. Os pacientes são muito resistentes a tratar, a usar medicações de uso contínuo. Vejo muito no consultório paciente com dislipidemia, com LDL elevada, com indicação de uso contínuo de tomar alguma estatina. Toma por 3 meses achando que vai reduzir para o resto da vida. Já vi médicos, alguns médicos de outras especialidades, orientar o próprio paciente a fazer uso da estatina por 3 meses. Isso acaba atrapalhando um pouco. Então, uma das barreiras é o uso de forma contínua. Outra barreira muito comum é o fato desses problemas, na maioria das vezes, serem assintomáticos. O paciente pensa, se eu não sinto nada, por que é que eu vou tratar? Por que é que eu vou tomar essa medicação? E às vezes ele paga um preço alto, caro lá na frente. Às vezes ele resolve virar o jogo, resolve tratar depois que tem um infarto. Que aí ele se arrepende e vai usar as medicações de uso contínuo porque ele está com medo e às vezes até lá na frente ele já enche o saco de tomar as medicações e para. Então, assim, pegando esse gancho relacionado a um paciente que infartou por conta da pressão alta, o que você falou é muito importante. A população no geral, não é o brasileiro, se ele não sente dor, ele não sente incômodo, eventualmente ele acha até que não tem nenhum problema de saúde. Então, é uma doença silenciosa, como a gente sabe, hipertensão, na maior parte das vezes. Eu queria que você citasse, de uma forma geral, o que é que o paciente hipertenso não controlado pode desenvolver que, eventualmente, se ele tivesse controlado, ele não viria a ter. Você já falou do infarto, mas existem outros agravos, outras doenças, outras síndromes que ele possa vir a desenvolver por não ter controlado essa hipertensão, que é um grande público que nos ouve agora, nos assiste agora. É importante ele saber o que é que pode ocorrer, não é para assustar ninguém, mas o que é que pode ocorrer caso essa pressão alta, que você não sente dor, não seja controlada. Tem várias complicações graves como o infarto. O infarto é uma delas. Geralmente essas complicações tendem a acontecer a longo prazo. Não é que o paciente vai passar 2 dias sem tomar um antipertensivo e isso vai acontecer. Pode, mas dificilmente acontece. Mas temos insuficiência cardíaca, que é o famoso coração fraco. O paciente começa a cansar, fica inchado. Derrame, que é o AVC. Doença renal crônica. O paciente pode ir para hemodiálise por conta de uma hipertensão não tratada. São as principais que a gente mais vê no nosso dia a dia. Outra questão assim importante, Givago, é a questão do sal. A gente vai falar muito também da relação de sal e hipertensão. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, sobre como, em termos de saúde pública, isso pode impactar. Isso é uma ótima pergunta, uma dúvida bastante frequente também no consultório. É sabido por todos que o sal eleva a pressão arterial, então uma das medidas do tratamento é a redução de consumo de sal. Idealmente, 5 gramas de sal de cozinha, o que daria, em média, 2 gramas de sódio. 5 de sal de cozinha e 2 gramas de sódio. Esse seria o consumo ideal por dia e não por refeição. Além disso, pegando o gancho do sal, outra medida que mostrou reduzir o desfecho nesses pacientes hipertensos é o aumento do consumo de potássio, cerca de 1 grama de potássio por dia. E hoje em dia já tem algumas marcas de sal que eles enriquecem, eles diminuem o teor de sódio e enriquecem com potássio. Para esses pacientes, esse tipo de sal é o ideal. Inclusive aqui em Feira de Santana já vi até em supermercado comum. Não precisa de prescrição, não precisa de nada. Eu já provei e aprovei. Não senti diferença não. Agora, uma coisa que eu fico pensando é a gente pensando em saúde pública, sempre no SUS, que é universal, né, que é um sistema generoso, a gente tem que pensar em otimizar e dar eficiência ao gasto público. Então, muitas doenças a gente vê que precisa. A gente fez um podcast aqui, né, doutor Dival, com AVC, que a gente precisa de uma tomografia, às vezes até de uma ressonância. E pelo que eu vejo, hipertensão é algo clínico, o diagnóstico é clínico, você colocou. Então, existe uma necessidade, Divaldo, só deixa isso mais claro,
de você fazer algum exame para esse paciente antes de diagnosticar que ele é hipertenso e iniciar o tratamento, ou o diagnóstico é eminentemente clínico e o tratamento pode ser instituído imediatamente? Isso tem mudado ao longo do tempo. Não necessariamente precisa de um exame específico para o paciente ter o diagnóstico de hipertensão. Ele pode fazer isso com medidas seriadas na sua própria casa, ou indo com uma frequência maior no consultório, sendo aferido lá e dar o diagnóstico de hipertensão. Tem exames voltados para esse diagnóstico de hipertensão, mas o diagnóstico não fica voltado necessariamente para esse exame. Divaldo, tem outra questão também, assim, curiosa, e é a dúvida de muitas pessoas que nos ouvem, que é a questão da pressão máxima e a pressão mínima, né? 12/8, 14/9. O que é cada uma dessas e qual que é mais importante dessas duas? O que é cada um? Assim, o que é a pressão? A pressão é a força que o sangue faz na parede do vaso sanguíneo. E nós temos forças diferentes que acontecem na sístole, na contração do coração, e na diástole, que é o relaxamento do coração. A pressão máxima é essa força que acontece na sístole, e a pressão mínima, menor, é essa força que acontece durante o relaxamento, a diástole do coração. Alguma delas é mais importante que a outra? Não tem. As duas, entre aspas, trabalham em conjunto. A gente observa as duas no consultório. Lembrando que se tiver alguma diferença entre elas, por exemplo, eu falei que o conceito de hipertensão é a pressão acima de 140/90, mas se a sistólica tiver 130 e a diastólica tiver 110, aqui prevalece a diastólica, é sempre a maior. Se a sistólica tiver em 150 e a diastólica tiver em 80, aqui prevalece o 150, o que passou do 140. Então, o diagnóstico na prática está dizendo que não precisa estar as duas, a máxima e a mínima, ou seja, a sistólica e a diastólicas elevadas. Então, Não. bastaria estar Isso. uma das duas que daria o diagnóstico. Então, não tem uma melhor e outra pior. As duas têm que ser olhadas em conjunto no cenário clínico específico do paciente. Pois é, mas Edival, como a gente sempre diz, que é bom durar pouco, a conversa passou rápido, eu acho que foi uma grande aula, em poucos minutos, relacionado ao tema de hipertensão, que é um tema muito prevalente na nossa sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, e que certamente ajudou muitas pessoas que hoje nos escutam e nos assistem. Então, eu queria aqui deixar o meu abraço afetuoso para vocês, Vago, pessoa que certamente contribuiu muito com o nosso podcast aqui, e me despedir desde já do meu querido amigo Edival e deixar com ele agora as considerações finais. Bem, então, Divaldo, quero agradecer a sua presença aqui no Casa Científica, um podcast inovador da Santa Casa. Você contribuiu muito, acho que foi um tema bastante importante, relevante e com muitas curiosidades que foram atendidas. É uma honra tê-lo, você, na nossa Santa Casa, meu irmão. Eu que agradeço. Hipertensão é um tema de saúde pública, tem muitos mitos e verdades em cima desse tema, e foi bom a gente ter esse bate-papo para tirar algumas dúvidas. Me coloco à disposição para futuras edições com temas dos mais variados possíveis, e obrigado mais uma vez. E assim encerramos mais um Casa Científica, esse podcast que é feito especialmente para você, com informação de qualidade, informação com curadoria, com os melhores especialistas que a gente pode trazer. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso link. Curta esse vídeo, compartilhe, ajude a mais pessoas a terem essa informação que você está tendo. Assim, crescemos e podemos beneficiar mais pessoas. Um abraço.